Prezados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Nós estamos dando início ao nosso estudo sobre a doutrina de Deus. Vamos começar falando sobre o argumento cosmológico da existência de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 20, nos diz: porque os atributos de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Vamos explicar um pouco este argumento. O argumento da causa e o efeito é um argumento lógico para a existência de Deus. Se formos ver bem isto, se começarmos a analisar, por exemplo, como tudo que existe deve ter uma causa adequada, assim também um todo-poderoso e inteligente Deus é uma causa adequada para explicar o universo. Existem coisas que, por mais que a ciência tente explicar, ela jamais vai conseguir explicar. Um exemplo é uma vaca que come o pasto verde e dá o leite branco. Ou explicar a origem das rochas. Ou explicar tantas outras coisas que, por mais avançada que seja a tecnologia, ela não consegue repetir. Então, é um forte argumento para a existência de Deus. A Escritura, ela identifica essa causa como o poder criativo de Deus. Nós encontramos isto em Romanos, no capítulo 1, no versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Romanos, no capítulo 1, nos versículos 19 e 20, também nos mostram, vamos vendo com bases bíblicas. Não queremos apenas falar de questões filosóficas, mas principalmente os argumentos bíblicos. Porquanto que Deus, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Vamos agora ao segundo argumento. Vimos o primeiro, vamos agora ao segundo. O segundo argumento é o argumento teleológico para a existência de Deus. Temos a base bíblica, Salmo 94, versículo 9. O que fez o ouvido, acaso não ouvirá? E o que formou os olhos, será que não enxerga? A explicação é: a existência de Deus é comprovada pela ordem e o arranjo proveitoso no universo. Um arranjo completamente ordenado, um arranjo que, por mais que nós tentemos fazer, por mais que nós tentemos repetir, nós não vamos conseguir. O mundo ordenado no qual vivemos claramente demonstra que uma grande mente estava detrás de seu arranjo. A Escritura identifica a Deus como essa grande inteligência. Vemos agora o argumento ontológico para a existência de Deus. Hebreus capítulo 3, versículo 4. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. A palavra ontológica vem da raiz ser, e é um argumento dedutivo que só indica a provável existência de Deus. É a questão da dedução lógica. Vamos para a Bíblia, mais uma vez, quando diz: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Então nós olhamos para o céu, olhamos para as estrelas, olhamos para a lua, as fases da lua, as fases da rotação da Terra que, em sua volta em torno do Sol, vai determinar as estações do ano, e tudo com uma precisão incrível. Isto é um dos argumentos que nós podemos utilizar. Vem aí a questão da dedução. Quem foi que fez tudo isto? Quem foi que ordenou tudo isto? Romanos, no capítulo 1, versículo 20, repetindo:
Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas, tais homens são por isso indesculpáveis. E, de novo, o Salmo capítulo 94, versículo 9. O que fez o ouvido, acaso não ouvirá? E o que formou os olhos, será que não enxerga? Então, isso dá uma ideia, a ideia de que um ser perfeito e infinito não pode ser derivado de um finito e imperfeito ser humano. A Bíblia nos diz que Deus é luz e nele não há nenhuma treva. Deus é perfeito. Observe que na criação, eu abro aqui um parênteses, e na criação, Deus foi criando as coisas. E no final de cada uma delas, nós vemos a declaração, viu Deus que tudo isto era bom. Tudo aquilo que ele fazia, ele dizia que era bom, era perfeito. Portanto, um perfeito e infinito ser que existe deve ter posto essa ideia no coração humano. Em Eclesiastes, nós vamos ler que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Vamos agora ao argumento antropológico. Já estamos no argumento número 4. O argumento antropológico para a existência de Deus. Romanos, no capítulo 2, versículo 15, nós encontramos: estes mostram a norma da lei, gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Como nós explicamos este argumento? A existência do homem como um moral e intelectual ser é um argumento para a existência de um ser moral e intelectual chamado Deus. E nós vemos isto na sociedade, nas leis, nas ciências, na ética. Essa questão moral e intelectual, ela está em nós. Existem princípios que são inquebrantáveis, são princípios imutáveis. E embora a geração pós-moderna, ou a filosofia do pós-modernismo, diga que tudo é relativo, que, por exemplo, um homem ele pode se casar com outro homem, ou vice-versa, de todas as maneiras, nós vamos ter ainda aquele sentimento de intelectualidade e de moralidade. Nós, então, estamos explicando este argumento antropológico. Isto é verdade porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Assim diz as Escrituras. Gênesis capítulo 1, versículo 26, também disse Deus, façamos o homem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. E ainda, depois da queda, o homem tem a lei de Deus escrita no seu coração. Romanos capítulo 2, versículo 15, diz: estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a sua consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. E como ilustração, nós podemos ver, quando as pessoas seguem a Deus, elas sempre seguem a Deus o que elas veem nas vidas de outras pessoas. Paulo ensinou aos coríntios que eles seguissem a ele como ele seguia ao Senhor. É uma ilustração muito interessante. Aquele velho ditado, nós aprendemos pelo exemplo, nós aprendemos conforme as pessoas falam, nós aprendemos conforme as pessoas procedem. O meio, ele vai nos influenciar bastante. Então, é um outro argumento muito interessante. E como base bíblica, nós usamos 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Vamos aplicar isto? Também hoje os cristãos devem ser cuidadosos em refletir o caráter de Deus em suas vidas
e não devem ser pedras de tropeço para o evangelho. Então vamos tirando exemplos práticos para as nossas vidas. Não vamos ficar na teoria. Então, assim como Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, vamos procurar colocar em prática isto. Vamos falar um pouco, vamos dar uma introdução agora à natureza de Deus. Em 1 João, no capítulo 4, versículo 8, nós encontramos o seguinte: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Vamos explicar isto. A natureza de Deus é a sua essência, ou sua substância. A natureza de Deus inclui tudo que ele é, que o faz unicamente Deus. Deus tem características próprias. Nós sabemos que Deus é amor, Deus é santidade, Deus é justiça. Então, isto é inerente à natureza de Deus. É a sua essência. Segundo as palavras do apóstolo João, Deus é amor. É muito interessante. Qualquer completa definição da natureza de Deus deve incluir 7 aspectos: espírito, pessoa, vida, a autoexistência, a imutabilidade, ele é infinito e a sua unidade. Em João, no capítulo 4, versículo 4, nós vamos encontrar a definição disto, quando Jesus disse que Deus é espírito. Sem estas coisas, Deus não seria Deus. É muito interessante. Vamos ilustrar isto da seguinte forma: já que Deus é tão difícil de compreender, é porque realmente nós não temos como explicar Deus. É uma questão de fé. Isto é muito importante. E sem fé é impossível agradar a Deus. E se vem aí, é impossível agradar a Deus, nos mostra também que Deus é um ser que sente, é um Deus, é um ser sensível. Jesus se fez homem, revelando e proclamando as verdades concernentes a Deus. Por isso que Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. A natureza de Jesus, ela é divina. Jesus é Deus. É outro assunto para mais adiante, mas, na verdade, nós vamos ver na Bíblia o seguinte: em João, capítulo 1, de 14 a 18, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: este é de quem eu disse e que vem depois de mim. Tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. São palavras de João Batista. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então, enquanto nós lemos os evangelhos, onde nos fala do ministério de Cristo, torna-se mais fácil para nós compreender como Deus é. Jesus expressa tudo o que Deus é na sua pessoa. Jesus, na sua humanidade, o Verbo que se fez carne, ele está expressando tudo o que Deus é, tudo o que Deus representa. Aplicando isto, o primeiro mandamento que a lei requer é que amemos e adoremos a Deus assim como ele verdadeiramente é, implicando que devemos estudar a sua natureza. Vimos que Deus é amor. É interessante. Ame ao Senhor com toda a sua mente, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento. É o primeiro mandamento. Agora, eu deixo aqui também uma pergunta. Será que realmente nós amamos a Deus? Observem bem, os nossos atos, os nossos gestos, os nossos pensamentos, eles são muito mais, muitas vezes, do que as nossas próprias palavras. Em Êxodo capítulo 20, no versículo 3, não terás outros deuses diante de mim. Mateus 22, de 37 a 38, respondeu-lhe Jesus: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração,
de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. Então aí está, amar a Deus sobre todas essas coisas. Vamos ver a definição de Deus. João capítulo 4, versículo 24, Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vamos explicar isto da seguinte forma. João nos dá 3 descrições de Deus. Isto mesmo, em João 4, 24, que ele é espírito. Em 1 João capítulo 4, versículo 8, ele é amor. E em 1 João capítulo 1, versículo 5, ele é luz. E é incrível que diz, Deus é luz e nele não há nenhuma treva. Nós vemos que em Deus não há sombra, não há variação. Deus é luz. Deus é um ser espiritual que é invisível e sem corpo. Ele é uma pessoa divina que revela-se a si mesmo em perfeito intelecto, emoção e vontade. É impressionante. Enquanto as pessoas tentam coisas palpáveis para isto é Deus, aquele santo, aquela imagem, aquele ícone, como alguns dizem, não, Deus não está limitado a nenhuma dessas coisas. Ele é a fonte e a personificação de toda a vida espiritual e material. Ele é autoexistente, ele é eterno em relação ao tempo. Ele é sem limite em relação à imensidade do espaço. Ele é imutável em sua natureza, ele é a unidade de toda a existência, ele é consistente em seu ser. Isto quer dizer, ele corresponde de fato em sua natureza e atributos enquanto eles nos são revelados. Vamos ainda falar nesta ocasião dos antropomorfismos. Gênesis capítulo 4, versículo 14. Vamos aqui ver que ocasionalmente as escrituras usam expressões que parecem que atribuem a formas humanas e físicas de Deus, tais como os dedos, mãos, braços, rosto e etc. Os teólogos, eles referem-se a estas coisas como antropomorfismos. Observem bem, nós vimos que Deus não tem corpo. Deus é espírito. Nós sabemos que estas coisas, estas expressões, não nos descrevem a ele fisicamente, mas são usadas para ajudar ao homem a compreender as verdades concernentes a Deus. Paulo, por exemplo, usou um tipo similar de expressão quando ele urgiu aos cristãos que corressem com paciência a carreira que nos está proposta. Observaram? Correr a carreira que nos está proposta. Ele não quis dizer que os cristãos devem correr, mas orar e estudar a Bíblia. Então nós vamos interpretando isto. Então, correr a carreira que nos está proposta é, em outras palavras, orar, meditar na palavra de Deus, estudar a sua palavra, fazer aquilo que ele nos ordena fazer. Ele usou esta forma figurativa de expressão para enfatizar a verdade de continuar vivendo a vida cristã. Vamos outra vez falar sobre a simplicidade de Deus. 1 João, capítulo 1, versículo 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Simplicidade quer dizer que Deus não é complexo, misturado ou divisível em sua natureza. A simplicidade não nega as 3 distintas formas da Trindade, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. As 3 distintas pessoas, elas compartilham a mesma essência de Deus. Tampouco isto quer dizer que é fácil compreender tudo o que deve ser conhecido, porque o pecado tem um efeito limitador sobre o entendimento humano. É uma grande verdade.
O pecado, já nos diz o profeta Isaías, ele faz uma grande separação entre nós e Deus. E a segunda coisa, o entendimento do homem é finito, é limitado, enquanto que o entendimento de Deus é infinito. Deus não é complexo, mas para nós torna-se complexo pela a nossa natureza finita. Nós somos seres muito ainda limitados enquanto ao entendimento de Deus. Jesus nos ensinou que deve se aproximar de Deus como uma criança, para converter-se. Isto é maravilhoso. Jesus fala em Mateus, no capítulo 18, no versículo 3, que se nós não nos fizermos como crianças, nós não vamos entrar no reino de Deus. Nós não vamos adquirir a eternidade. Então, muitas vezes nós precisamos ser como crianças. A criança, ela tem uma capacidade de entender certas coisas, além da sua mente criativa, que nós adultos não temos. Mas Jesus disse que aquele que não se fizer como uma criança não entra no reino de Deus. Agora falamos da simplicidade de Deus, mas também vamos ver a imensidão de Deus. 1 Reis, no capítulo 8, versículo 27, diz: Mas de fato, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Explicando isto, aplica-se a Deus a imensidão. A imensidão quer dizer que Deus não pode ser limitado pelo espaço e, de fato, está além do espaço. E eu diria também do tempo. Deus não está limitado fisicamente. Nós, por exemplo, temos este tempo de estudo, nós temos tempo para dormir, nós temos tempo para fazer coisas. Nós, para que nos desloquemos de um lugar a outro, vamos gastar certas coisas, como tempo, como a sola do sapato para caminhar, tudo isto. Mas Deus não está limitado pelo espaço, nem tampouco pelo tempo. O espaço é a área onde a realidade física, ou seja, a matéria, o ser, a energia existe. E que esse grau é limitado. Onde o espaço finalizar, Deus ainda persiste infinitamente mais além dos limites. Deus não vê nada, não há limites para Deus, absolutamente. Eu quero parar por aqui e nós vamos continuar na próxima lição. Vamos falar sobre a unidade de Deus. Vamos começar a estudar isso na próxima lição. Um grande abraço, Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente.